assim dizer, um campo de atração segundo sua vibração. Portanto, se você deseja mudar algo em seu exterior, deve fazê-lo a partir do seu grau de consciência. Nos confins do tempo e do espaço, na época de Planck, onde as leis da física, como as conhecemos, se tornam incertas, as vibrações marcaram o compasso inicial do nosso universo. Desde os primeiros instantes do Big Bang, quando as forças primordiais colidiram em um frenesi cósmico, a vibração surgiu como a força essencial que moldou tudo o que conhecemos. Nikola Tesla, visionário e pioneiro, compreendeu profundamente a importância dessa energia primitiva. Para ele, entender a energia, a frequência e a vibração era a chave para decifrar os mistérios mais profundos. A tecnologia continua trazendo notícias empolgantes envolvendo a literatura. E nem tudo são desgraças nas notícias que envolvem literatura. De vez em quando aparece alguma notícia bem bacana falando sobre como a tecnologia está ajudando o desenvolvimento da história da literatura na humanidade. Talvez vocês se lembrem que no começo do ano eu falei nas minhas redes sociais sobre o projeto Vesúvio, um projeto financiado por investidores, gente da iniciativa privada que tinha resolvido fazer uma coisa bem legal com o seu dinheiro. Coisa rara, né? Bilionários querendo fazer coisas boas com o seu dinheiro. Eles queriam premiar estudantes e pessoas, quem quer que fosse, que tivesse a capacidade de traduzir os rolos carbonizados de papiro que tinham sido destruídos na época da erupção do vulcão Vesúvio. A mesma erupção que, quase 2000 anos atrás, destruiu a cidade de Pompeia. Numa cidade ao lado de Pompeia, menos conhecida, mas muito importante também, chamada Herculano, havia uma chácara que pertencia a uma família romana bem rica e havia uma biblioteca enorme de papiros enrolados ali. Para quem não sabe, antigamente os livros não eram vendidos e fabricados assim, nesse formato assim, brochura, mas eles eram fabricados em papiro, que é um tipo de papel primitivo, feito de uma planta que vinha lá do Egito, e enrolado em rolinhos, assim, o famoso rolo de papiro, né, que a gente vê na imaginação sempre que fala do mundo antigo. E as bibliotecas tinham estantes, como essas que eu tenho aqui atrás, que continham muitos e muitos rolos. Nessa chácara dessa família romana muito rica, havia uma biblioteca bem grande de livros escritos em latim e grego, provavelmente. Mas todo esse material foi perdido, carbonizado. Só isso incrível. Salve, salve, amigos! A tecnologia continua trazendo notícias empolgantes envolvendo enrolados e queimados. Foi feito, assim, um montão de tentativas ao longo dos últimos 2, 3 séculos para desenrolar esse material e descobrir o que estava escrito lá dentro. Uma tarefa praticamente impossível. Tudo carbonizadinho, não dava para ver, não dava para enxergar tinta. Foram tentadas técnicas diferentes de desenrolar, de tentar fazer raio-x, e simplesmente não havia tecnologia possível para permitir a tradução desses materiais. O que é uma tristeza, né? Você tem o material, você sabe que ali podem estar contidos trabalhos inéditos, trabalhos perdidos da antiguidade, como peças, tragédias gregas que a gente sabe que existiam porque outras pessoas falaram delas, mas a gente não conhece o conteúdo, ou então trabalhos inéditos do Platão, trabalhos do Aristóteles, Epicuro, outros filósofos. A gente sabia que o material estava ali, mas não dava para ler. Até chegarmos nesse momento em que estamos hoje. E aqui vai entrar o desafio do Vesúvio que eu comentei. Porque é o seguinte, já é possível fazer algumas tomografias desses materiais antigos para tentar identificar, assim, mesmo sem desenrolar os papiros, tentar identificar o que pode estar escrito ali, o que é tinta, o que não é tinta. Só que para isso era necessário um trabalho bem minucioso, que você tinha que analisar milímetro cúbico por milímetro cúbico, um trabalho que, se fosse feito à mão, se fosse feito só com a velocidade dos olhos e das mãos humanas, demoraria anos para ser concluído. Só que hoje em dia já dá para treinar máquinas para fazerem essa identificação. Do que é papel com tinta e papel sem tinta. Os pesquisadores, assim, perceberam que o desafio de traduzir os papiros de Herculano podia ser só uma questão de programação, computador, inteligência artificial. Se você conseguisse, como dá para fazer hoje, treinar uma máquina, uma inteligência, para fazer a leitura do material fornecido pelas tomografias, ensinar para a máquina o que é tinta, o que não é tinta, a máquina ia conseguir fazer a leitura muito mais rápido e colocar em 2D um material que está enrolado há mais de 1.500 anos, há quase 2.000 anos. E assim foi feito. Lançou-se um desafio chamado The Vesuvius Challenge para estimular estudantes de computação, de programação, gente do mundo inteiro, a maioria, né, estudantes universitários, para tentar
usar máquinas para fazer esse tipo de tradução, para colocar os códigos ali e ensinar mesmo a inteligência artificial a traduzir os papiros carbonizados e enrolados. Aí quem conseguisse revelar a primeira página completa ganhava o primeiro prêmio, quem conseguisse revelar uma linha de texto ganhava outro prêmio. No final foram mais de $1 milhão que eles distribuíram e foi feito isso lá no começo do ano. Eu compartilhei essa notícia. Estudantes do mundo inteiro conseguiram revelar já a primeira página de papel. Um papiro que se descobriu era de um filósofo chamado Filodemo, um trabalho desconhecido dele. Então, assim, super empolgante. E veja bem, olha só, não é que a inteligência artificial traduziu e leu o texto do filósofo antigo. Não, ela só revelou o texto em grego. Para isso, agora, você vai contar com todos os especialistas de história, de filosofia, arqueólogos, eles sim, humanos, vão ler aquele texto que agora finalmente foi revelado e traduzir para todos os idiomas, estudar, pensar a respeito, encaixar nas outras coisas que a gente já conhece da filosofia do Filodemo. Enfim, é a ciência sendo feita com a ajuda da tecnologia. Eu achei essa notícia extremamente empolgante e agora, não mais do que 6 meses depois, temos mais uma notícia muito empolgante envolvendo inteligência artificial e um dos trabalhos mais inéditos, mais incríveis, mais fantásticos e misteriosos do mundo antigo, que é a epopeia de Gilgamesh. Mas antes de falar sobre isso, lógico que vocês perceberam que esse tinha que ser um vídeo que eu ia falar da Alura, né? Porque a parceira do canal começou essa parceria lá atrás, tem patrocinado aqui o nosso conteúdo, tem ajudado muitos de vocês a conhecerem as 1000 possibilidades de cursos que você pode fazer lá na Alura. Também tem tudo a ver com esse tema. Você não precisa digitar código nenhum, porque o link já está aplicado. Com certeza. Agora vamos lá, vamos à notícia. Saiu em papel hoje, no dia que eu tô gravando. Inteligência artificial preenche lacunas da epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, né, não sei exatamente como se pronuncia e não tem como a gente descobrir, porque é uma língua extinta, a língua que se falava lá na Mesopotâmia, coisa de 3.000 anos atrás. E essa é provavelmente a primeira epopeia, a primeira aventura completa já descoberta na história da humanidade. Um herói que é um semideus, que precisa derrotar monstros, que luta contra a mortalidade, que procura descobrir o segredo da imortalidade. Uma narrativa tão basilar que pode ser comparada com as aventuras de Hércules, que os gregos contariam bem depois. Pode ser comparada com histórias que a gente encontra no Antigo Testamento também. Essa é a antiguidade dessa narrativa, dessa epopeia de Gilgamesh. Essa história permaneceu escondida, completamente esquecida durante milênios, até o final do século XIX, o ano de 1872, quando um pesquisador britânico chamado George Smith resolveu analisar melhor tabuletas de argila que os ingleses começavam a trazer da Mesopotâmia durante o auge do Império Britânico no século XIX. Eles coletaram relíquias e materiais históricos de muitas localidades no Egito, na Turquia, no Iraque, em todos os lugares onde o Império Britânico colocava suas mãos. E boa parte das riquezas foi roubada, né? E foi levada para o Museu Britânico, onde se encontram até hoje. Só que boa parte desses materiais eram incompreensíveis para os arqueólogos no século XIX. Eles eram tabuletas de argila com uma escrita muito diferente que pouca gente conseguia entender. Por quê? Porque os mesopotâmicos, eles eram um povo que... A gente está falando aqui, para você ter algum tipo de referência, de cidades como a Babilônia, por exemplo. Essas cidades que são mais antigas até do que os textos bíblicos, né? Eles eram tão antigos que eles não tinham a tal da tecnologia do livro em papiro. Eles não conheciam o papel, né? Um material flexível que podia ser enrolado. Mas eles conheciam a escrita. E se comunicavam em tabuletas de argila, usando um tipo de palito que podia ser usado assim quando a argila estava macia, dentro dessas tabuletas. Você fazia marquinhas e assim escrevia coisas. Era essa a comunicação mais corriqueira durante os tempos mesopotâmicos. A gente está falando, por exemplo, dos assírios, por exemplo, que foram um império muito importante. Eles se comunicavam nessa escrita, que foi batizada de escrita cuneiforme e que, quando foi descoberta, né, a partir do século XIX, desenterrada do meio do chão, ela era completamente desconhecida, pouca gente conseguia ler aquilo. Então, um pesquisador estava analisando essas tabuletas, ele tinha algum conhecimento da escrita cuneiforme, ele conseguia traduzir alguma coisa, e ele percebeu que naquela plaquinha ali tinha fragmentos de uma história. Não eram como outras coisas que eles encontravam escritas, porque eles encontravam de tudo escrito nessas tabuletas. Eram a comunicação que os mesopotâmicos usavam. Então tinha de tudo. Tinha lista de compras, tinha testamentos, tinham inventários, tinham comunicações, cartas que se mandavam uma pessoa para outra, tinha coisas banais e tinha até exercícios escolares, exercícios de ditado. Esse cara acabou descobrindo um fragmento de uma história. Ele percebeu que era uma história que provavelmente ele era a primeira pessoa que estava lendo em mais de 2.000 anos. Imagina só a empolgação. Esse foi só o que ele conseguiu, descobrir na época, fragmentos de uma história. Ao longo do século XIX e XX, outros fragmentos dessa mesma narrativa foram sendo encontrados em muitas outras tabuletas tiradas do meio da Terra. Estima-se que existam até 500 mil de tabuletas ou fragmentos, pedacinhos, caquinhos de tabuletas com coisas escritas. E esses 500 mil de tabuletas estão espalhados em museus do mundo inteiro, coleções privadas. O desafio de pesquisadores, arqueólogos, historiadores era tentar reunir tudo isso, traduzir e descobrir coisas sobre o mundo antigo. E foi assim que ao longo do tempo se conseguiu, coletando daqui e dali, formular uma narrativa completa que chegou a ser publicada. Eu tenho aqui uma edição publicada pela editora Martins Fontes, chamada A Epopeia de Gilgamesh. Aqui a gente tem a história desse herói, que, como eu falei, lembra muito a história do herói Hércules,
da antiguidade grega, por exemplo, e ela tem semelhanças incríveis também com passagens do Antigo Testamento, como um personagem que lembra demais o Noé com a sua arca, que enfrenta um dilúvio, e muitos historiadores, inclusive, acreditam que essa história dos babilônicos inspirou depois os hebreus a escreverem a sua história do dilúvio de Noé. São influências muito antigas da história dos primórdios da humanidade. Foi possível, então, compor a narrativa, né, com começo, meio e fim, mas eles sabiam que estava incompleto. Estima-se que em torno de 30% da narrativa ainda é desaparecida, ainda é desconhecido. Tem lacunas nessa história, pedaços em que a história, cenas que elas não terminam, que daí já pulam para a próxima, porque você, né, não sabe tudo. Agora, um projeto de inteligência artificial está ajudando pesquisadores a fazerem o que até hoje não foi possível, que é compilar todos esses fragmentos de história de várias tabuletas diferentes, de vários caquinhos de argila que foram sendo descobertos na região onde hoje é o Iraque, onde antigamente estavam localizadas as cidades da Mesopotâmia. E a inteligência artificial é que está conseguindo reunir os dados, juntar as informações e disponibilizar isso para pesquisadores do mundo inteiro que tenham a capacidade de interpretar a escrita cuneiforme. Porque é isso, assim, no tempo de uma única vida, um pesquisador não conseguiria ter acesso a todo esse material, traduzir tudo, transcrever os desenhinhos, juntar um caquinho no outro. É preciso muito processamento de dados. Então é por isso que ainda tem 30% dessa obra desconhecida, mas provavelmente ela está espalhada nesse material todo, porque era uma narrativa conhecida. Uma narrativa que se contava nas histórias, que os estudantes escreviam em exercício, por exemplo, de ditado, eles escreviam a epopeia de Gilgamesh para treinar a escrita. Então é possível que todo o conteúdo exista, mas ele ainda não tenha sido compilado e traduzido. Agora, esse projeto de inteligência artificial conduzido pelo Instituto de Assiriologia da Universidade Ludwig Maximilian em Munique, na Alemanha, está conseguindo reunir materiais que vieram de museus do mundo inteiro. A inteligência artificial está conseguindo compilar tudo isso e os especialistas estão adicionando novos trechos da epopeia de Gilgamesh. Antes de 2018, quando o projeto começou, apenas cerca de 5.000 fragmentos de tabuletas tinham sido combinados, traduzidos, para montar esse quebra-cabeça aqui, que é o texto que a gente conhece. Mas, de 2018 até 2024, em 6 anos, a equipe lá da universidade conseguiu adicionar mais 1.500 peças de tabuletas, incluindo relacionadas a um hino recém-descoberto à cidade da Babilônia e 20 fragmentos da epopeia de Gilgamesh, que acrescentam detalhes em mais de 100 linhas da história. Então eles já descobriram mais falas de personagens, mais detalhes. Tem uma hora que aparece a mãe do herói falando coisas que na minha edição aqui, que é antes de 2018, essa daqui foi publicada no Brasil em 2011, não contém, mas agora está sendo adicionado. É um quebra-cabeça que tinha peças faltando e que agora essas peças estão sendo descobertas e estão sendo encaixadas. É muito fascinante. Os pesquisadores ainda estão muito otimistas. Eles têm frases novas, têm trechos novos da epopeia que eles ainda não sabem o que significam, mas eles têm certeza que nos próximos anos, coisa assim que a gente vai viver para ver, eles vão conseguir juntar todas essas peças do quebra-cabeça e conseguir formar essa narrativa de maneira completa. É fascinante. É um exemplo de como que às vezes a tecnologia pode vir para deixar a gente otimista, né? Eu que sou tão pessimista com relação a tanta coisa, eu descubro essas notícias e eu fico muito empolgada, eu fico muito feliz de viver num tempo em que a gente pode saber dessas coisas, descobrir essas coisas, e que já existe avanço suficiente para revelar estes mistérios que estavam fadados ao desaparecimento completo. Já pensou quanta coisa que a gente não pode descobrir, assim, não só da epopeia de Gilgamesh e da civilização mesopotâmica, mas de tantas outras civilizações antigas da história da humanidade, da China, dos mexicanos, aquelas civilizações extremamente complexas que eles tinham lá no México. É incrível. Eu fico torcendo para que algum dia eles consigam traduzir também a escrita em nós que os incas deixaram. Para quem não sabe, os incas não tinham linguagem escrita tradicional, nem em papiro, nem em argila, mas eles se comunicavam com um sistema de cordas com nozinhos, com padrões de nós, eles mandavam mensagens. E até hoje, não se sabe o que essas cartas em cordões em nós continham. Estão começando a traduzir aos poucos. E os computadores, a programação, a inteligência artificial é ótima para reconhecer padrões e para ajudar os cientistas, os historiadores depois a traduzirem essas mensagens. Então, é raro dar uma notícia que me deixa assim tão empolgada e tão otimista. Mas estamos vivendo esses tempos que podemos chamar de luminosos com relação à arqueologia e à descoberta de detalhes sobre a história antiga da humanidade. Eu vou deixar então para vocês lerem completinho aqui essa matéria que saiu na Folha, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, ó. Eu poderia indicar também esse livro, que é o que a gente conhece da epopeia de Gilgamesh até agora, mas eu tenho certeza que daqui a 5, 10 ou 15 anos vão ser lançadas novas edições atualizadas, revisadas. Mas ainda assim, eu li esse texto na faculdade e é muito interessante. É até uma coisa de explodir a cabeça, porque a história que inspirou a Arca de Noé, e a gente sabe que inspirou porque ela é mais antiga, a época que escreveram os livros do Antigo Testamento, então ela só pode ter sido uma inspiração. Caramba.
que anuncia, que faz a propaganda na live. Eu acabei de ver a melhor cena, que é você olhando pro seu celular por cima do óculos. Ah, porque você vai rir da minha cara aí. Não rir. Cadê o seu óculos? Meu óculos está em casa. Tá vendo? Porque você deveria estar usando. Não, é porque o meu óculos é de perto. Tired vision. Isso, visão cansada. Vista cansada. Vista cansada. Tudo bem com você, Brelinha? Não, agora você acabou de estragar a minha idade, de estragar o meu autoestima, mostrando que a idade... Não fiz nada disso. Isso aqui, eu fiz 40, foi assim, automático. Miau, seus neurocientistas famosos na China, tudo bem com vocês? Que vamos aí para mais um vídeo do Miguel Nicoleles contando os causos dele aqui pelo país asiático. Eu fui na academia em Pequim, eu fui na academia em... Mas não tem quebra-mão, não. Não tem inteligência artificial, não. Era aqui. É só no analógico. Mas você está escrevendo uma dedicatória em mandarim? Não. Eu fiz uma coisa delicada. Eu mandei fazer um carimbo. Esse é o nome. Mas eu carimbava e assinava analógico, né? É porque é pra ir mais rápido. Não, é porque eles gostam de carimbo. Eles têm uma tradição. Bom, eles inventaram a imprensa muito antes do tal do Gutenberg, né? Então, para variar, o Ocidente só conta a história daqui, desse lado. Eles inventaram, a escrita deles era com carimbo. Eles faziam os livros e os documentos, eles tinham caracteres como se fosse tipografia. E eles carimbavam em mandarim, era o antigo, né? Era a ortografia antiga que tinha, para você ser um cara literato, ou ter, né, poder ler jornal, ou sei lá o quê, você tinha que aprender 30 ou 40 mil caracteres. Aí o Mao veio e reduziu, para aumentar o grau de... né, para facilitar, ele, se eu não me engano, diminuiu para menos de 10 mil. Criou um novo... menos de 10... Não, eu comprei o caderninho. Não, peraí. Essa questão do carimbo aí é realmente isso aí. Tá? Aqui na China tudo é carimbo. Tudo quanto é papel tem que ter carimbo. Sobre os caracteres, são mais de 100 mil catalogados já. Tá? Mais de 100 mil. Quando teve a simplificação, na verdade, foi simplificar a escrita. Porque a escrita tradicional é bem complexa. Então simplificou a escrita, mas não reduziu a quantidade de caractere. Inclusive, cada vez mais se criam mais caracteres. Como eu falei, já tem mais de 100 mil. Para uma conversa, sim, normal, para ter uma vida normal na China, 4 mil caracteres é ok. E não é difícil de aprender 4 mil caracteres. Exige dedicação, tá? Mas não é impossível. Não é uma parada assim, meu Deus do céu, nunca vou conseguir. Sabe? Não é. É de boa 4 mil. Mas quando eu queria falar, teve uma votação, na época do Mao Zedong, para saber se eles ficariam com os Hanzi, que é a escrita chinesa, ou com o nosso alfabeto. E aí eles votaram para continuar com a escrita chinesa. Porque eles achavam que deveriam mudar tudo para pinyin, que é a romantização da língua chinesa e tal. No fim, eles continuaram com o idioma chinês. Que eu gosto muito de ensinar, né? Eu comprei o caderno de alfabetização de uma criança no primário. Me deram de presente o kit de nanquim, as canetinhas que eles levam para a escola. Isso foi um grande amigo lá em Pequim. Mas aí eu comprei o caderno para você aprender meu. É uma coisa de louco. O que essas crianças... É uma memória fotográfica e você começa a praticar. É isso aqui. Caderno de criança. É isso aqui. Aí dentro do caderno tem uns quadradinhos aqui para escrever. É isso aqui que eu uso para aprender a escrever. E não é memória fotográfica, né, gente? É fazer o mesmo caractere 30 vezes, sabe? Memória fotográfica, tu bate o olho e decora, né? Não. É assim, é 30 vezes. Sem sacanagem. A coordenação olho-mão, que é importantíssimo para gravar. Para gravar mnemoniacamente o caractere, só que você tem que desenhar, né? E cada tracinho aqui, cada coisinha aqui muda o significado. As pessoas normais não sabem 10 mil caracteres. As pessoas normais, desculpa, não, o chinês médio aí não sabe 10 mil. Para vocês terem uma ideia, quando entra na universidade, eles têm que fazer um teste de nivelamento, para estar no nível de SK 4. Para saber que está todo mundo no nível 4. Eu estou no 3, por exemplo, né? Passei da metade do 3. Então, o nível 4 é tipo uns 3 mil e poucos caracteres. Aí na universidade a galera vai chegar no nível 5. Que aí vai dar, sei lá, 6 mil caracteres, mais ou menos. Então, não, as pessoas, assim, comuns, assim, não sabem 10 mil caracteres. Então, é uma coisa impressionante, é um exercício, é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas na Academia Chinesa de Ciência, eles me levaram, eles têm vários prédios, né? Eles têm é diferente da francesa ou da americana. Eu sou membro da francesa, só tenho o prédio deles lá. A chinesa não, a chinesa é responsável pela infraestrutura de pesquisa. Então eles têm institutos de neurociência, institutos de física, institutos... Eu fui no de inteligência artificial, por incrível que pareça. Eu tô lá, foram uns 400, 500 livros que eu assinei depois de uma palestra de quase 2 horas. Os meninos trouxeram a bola da Copa de 2014 para eu assinar. Olha, os caras em 2023. Eles foram achar a bola da Copa do Mundo no Brasil para eu assinar na bola que foi usada na Copa. Você olha a delicadeza. Eu sou um aluno de doutorado, pós-doutorado e tal. E assim, eu me senti como jogador de futebol. Eu vejo aqui, isso aqui é alguém que entrou depois da live, né? Não sou fã do Professor Rock. E aí pegou uma das minhas mensagens anteriores. Então você que está chegando agora, deixa o like aí, não seja um fã do careca da geopolítica, né? Faça favor. Na China, tratado como, né, a gente trata aqui o craque aí de um time de futebol. E eles começaram comendo pela beirada e agora estão criando linhas de pesquisa, né? Meu, eles vão passar por cima. Eu nunca vi infraestrutura científica aglomerada por onde eu passei. Shanghai, Pequim, Shenzhen, Hangzhou, que é a antiga capital imperial. Incrível, né? Por quê? Porque eles decidiram que a ciência e a educação científica são as bases da futura economia chinesa. Eles criaram um projeto nacional de 50 anos, tá?
Então é muito diferente. Muita grana. E que é planejado. Olha, o que a China quer? A China precisa alimentar a população. A China não tem segurança alimentar, ela não produz toda a comida que ela precisa, ela tem que importar comida. Tem uma infraestrutura agora de, né, como chama? A Embrapa chinesa, meu Deus. E o que é interessante é que eles vêm pra cá, vendem com e voltam pra lá. Então eles não estão atirando em todas as direções. Vocês têm ideia, o cara que é o maior pesquisador de arroz aqui da China, é um cientista, né? O cara é famosão. O cara é um popstar da China, ele é um senhor, né? Mas o fato dele ter pesquisado vários tipos de arroz que cresce no deserto, arroz que cresce com pouca água, sabe? E catapultou a produção de arroz na China, fez o cara virar uma estrela. Como acontece aqui, né? Qual é o projeto nacional científico? Eu não conheço. Há 60 anos que eu estou na brincadeira, eu não tenho a menor ideia. E a gente precisava escolher um, né? No sentido de nós virar produtor de alimento. Então tá bom, vamos investir. A Embrapa é um sucesso internacional. É um negócio maravilhoso, genial, mas não precisa ser só a Embrapa. Não precisa. Não, eu podia ser maior a Embrapa, inclusive. Não, podia ser ainda muito mais. Podia ser muito mais. Mas é o seguinte, eu senti na carne isso durante a pandemia. O diálogo ciência-política é difícil. É bem complicado, porque chega no momento que você fala, eu vou dar um exemplo, né? Tem que fechar esse lugar. Vai morrer gente na rua. Tem que fechar. Essa cidade tem que fechar. O cara fala, não, mas economicamente e politicamente eu não posso pagar esse preço. Eu falei, desculpa, vai morrer gente na rua. O senhor tem aqui uma opção muito clara, desculpa. O senhor é o eleito, eu só sou o cara que estou te dando o resultado de 5 ou 6 modelos matemáticos que estão convergindo na mesma solução, né? 2 de março de 2001, 100 mil brasileiros morreram. 2021, perdão, me perdoe. Abril de 2021, mais 100 mil. Em janeiro de 2021, os nossos modelos diziam, vai feder, vai explodir, porque todo mundo já tinha visto, né, que a Omicron tinha, né? Enquanto isso, a China fechando tudo, e os países fora da China, nossa, que absurdo, que a China está fazendo absurdo, é terrorismo, é draconiano, salvou milhões de pessoas. A Omicron foi em 22, perdão. A Gama em Manaus tinha feito aquele estrago miserável, e o Brasil se transformou no epicentro da pandemia mundial. E nós sabemos disso. Quem estava no comitê, tanto é que a BBC, a ABC americana, eu falei para televisões do mundo inteiro, porque todo mundo sabia que o epicentro era o Brasil. Agora vai convencer. É muito difícil, porque as pessoas não acreditam do outro lado da mesa que você não tem agenda nenhuma. Você não tem uma agenda pessoal, política, nada. Você tem... Não, e vamos ser sinceros também. As pessoas do lado de lá da mesa não são escolhidas particularmente pela sua competência acadêmica. Não, mas não é nem competência acadêmica. Tem gente que se comportou muito bem. Mas o peso da decisão política... Eu falava em muitas reuniões, eu e outros colegas, não era o único. Ele falava, não há lero-lero político que convença esse vírus a não multiplicar na taxa que ele está. O R, né, que está de multiplicação, não vai cair só no blá blá blá. Entendeu? Então, isso é muito difícil. Era muito difícil de comunicar. Ainda é, né? Veja bem, onde estão as novas vacinas de Covid? Eu estou esperando, eu fui para os Estados Unidos ver meus filhos, tive que me vacinar em dezembro passado nos Estados Unidos, tá? Porque não tinha aqui. Então, o drama todo é, a ciência, no Brasil particularmente, nunca penetrou no radar político. Não deu prioridade, nunca deu prioridade de prioridade, né? É o que eu sempre falo. E veja, os Estados Unidos não tem Ministério da Ciência e Tecnologia, diga de passagem, tá? Nunca teve. Né? Tem vários lugares que nunca tiveram e está muito bem, porque não ajuda em muita coisa. Ajuda você a pegar o dinheiro, decidir onde você vai investir, qual é a prioridade nacional, como você vai formar recursos humanos, né? Introduzir ciência desde lá o comecinho, né? da escola, do curso primário, como a gente fez lá no nosso Instituto no Rio Grande do Norte, e aí decidiu quais são as áreas prioritárias do projeto nacional, seja ele econômico, social, o que for, mas trazer a ciência para o primeiro plano. E eu não estou falando do ponto de vista corporativo, sabe? Eu não estou falando do carimbo e da parte cartorial. Eu estou falando da missão da ciência como um agente de transformação. Mas hoje deu para aparecer. Mas hoje é o dia. Já vamos mandar já para as trevas, já mais um aqui. Já foi para as trevas. Curso de bruxaria já vai para as trevas também. Mas hoje deu para aparecer uma cabeçada aqui, né? Hoje é recorde, 3 banidos já. Nossa senhora, mano. Aqui é o Durantistão, gente. Vocês querem liberdade, vocês vão lá para os Estados Unidos. Bom, social e econômico, né? Que nós nunca olhamos dessa maneira. E quando o meu chefe falava comigo, ele falava, bom, quando o Vannevar Bush, que não é parente do Bush, mas que era o presidente do MIT, chegou para o Roosevelt, o FDR, né, o presidente americano, e falou, nós temos que criar uma agência financiadora estatal de ciência, que foi a National Science Foundation. Mudou tudo. Mudou porque não tinha. Os Estados Unidos não tinham eram fundações privadas, Carnegie Mellon, né? Os grandes bilionários da época, os Vanderbilt da vida, davam dinheiro para certas universidades. A Johns Hopkins foi fundada por um cara, Hopkins, né, Johns Hopkins, que falou, a única chance de a gente recuperar o Sul, depois da Guerra Civil, é investir em educação de alto nível e criar uma universidade de pesquisa. Não pode dar coisa, não tinha direito, não tinha teologia, não tinha mais nada, era ciência. Tá bom, né? Tá bom. Ele não vai falar mais de China, né? Vai estar falando de John Hopkins, Estados Unidos, e guerra